Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Otávio Leal Jambrem, aqui na Rádio Vibe Mundial, respondendo perguntas que foram passadas por mim. Você pode fazer perguntas, trazer perguntas no meu site e vai ser um prazer respondê-las aqui para você. A primeira pergunta que eu trago aqui é de um xará meu, Otávio Augusto, e que ele fala da questão das punições por aquilo que eu não realizei, por aquilo que não deu certo. Então ele traz aqui que ele se pune muito porque não passou num concurso público, ele se pune muito porque ele não declarou o amor dele para outras pessoas, e ele percebe que quanto mais ele se pune, mais ele vai bloqueando a própria vida. É o resumo da tua pergunta, Otávio Augusto. Eu também sou Otávio Augusto. Autopunição é como se nós tivéssemos um juiz na nossa cabeça que nos culpa o tempo todo. E o que é bacana disso é que isso é 100% humano. Todos nós nos punimos por algo. Eu me puno por não ter pedido uma menina em namoro, ela chamava Giovana. Eu me puno porque eu não subi o Monte Everest, eu estava lá, iam pagar para mim, eu fiquei com medo. Eu me puno porque quando eu era muito jovem eu não fugi com o circo. Sabe, nos anos 70 tinha isso de fugir com o circo. Passava o circo, você subia no caminhão e ia embora. Agora note, isso é humano. A questão é que por vezes eu posso sentir um pequeno arrependimento. Isso não faz mal para mim. Existe até umas orações, tem uma no budismo, que trata da questão do arrependimento. Oração ao arrependimento. Procura conhecê-la. E agora se autopunir, permitir que esse juiz, que é a própria sociedade também, que a sociedade pune, castiga, a sociedade é extremamente vingativa, qualquer erro já quer se vingar, mas você não pode fazer isso com você. A autopunição é um mal terrível, porque você está se tratando da pior maneira possível. Nós temos que aprender a perdoar os nossos erros. Outro dia eu vi que lá da Califórnia, porque essas coisas vêm da Califórnia, vem cada coisa tão estranha da Califórnia em termos de espiritualidade, enfim, coisas bonitas e outras muito estranhas. E eles mudaram a oração do Ho'oponopono por, em vez de falar me perdoe, falar eu aceito. Porque eles falam que pedir perdão nos rebaixa. Mas ora, Jesus falava para nós falarmos de perdão. Quem que entende mais disso? Os gênios da Califórnia ou Jesus, Yoshua? É muito importante, eu acho, eu sinto, falar eu me perdoo. Eu perdoo os outros. Se perdoar não é se perdoar e continuar fazendo a mesma coisa. É pedir perdão e transformar aquilo. A palavra pecado, ela vem de falta de consciência. Então, Otávio Augusto, você não pode se bloquear. Você não pode se punir achando que você não fez um concurso público. E eu também não fiz um monte, porque quando eu era adolescente era meio que uma lei fazer concurso público. Eu não vou fazer concurso público nenhum. E foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque o meu ser não tem relação com algumas profissões que estão envolvidas com o que eu ia fazer concurso público para o Tribunal de Contas, que minha mãe trabalhou lá. Quando eu era jovem, eu tinha um tio que era coronel, e eu fui fazer a escola preparatória de cadetes do Exército, fui fazer umas provas, eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu abro mão disso. Então é muito importante que você perceba que muito do que você fez tinha que ser assim, às vezes porque é destino, ou porque você fez o que podia fazer. E se você acha que você errou, porque a gente erra, perdoa a si mesmo. Eu volto a repetir, a autopunição, seja ela qual for, é uma das piores escolhas que você pode ter para a tua vida. Uma das piores escolhas, ok? Uma outra questão aqui que me traz, o nome espiritual é a Devi Ananda. Devi quer dizer divina e Ananda êxtase. E ela diz aqui que eu que dei esse nome para ela, Devi Ananda Nath, que é um nome espiritual, é um sannyas. E ela me diz assim que tem muitos altos e baixos na vida. E se isso é natural. A Kabbalah judaica já vai apontar nos textos rabínicos que sim, é natural cair e levantar de novo.
Mas quando nós vamos caindo muito numa mesma situação, é porque a gente não aprendeu ainda a lidar com ela. Eu me lembro que Gandhi, ele foi questionado uma vez por uma mãe que pediu para ele, Gandhi, falar para o filho parar de comer açúcar. E o Gandhi disse assim, eu só vou falar para o teu filho parar de comer açúcar daqui a um mês, traz ele de volta daqui a um mês. E depois de um mês, a mãe levou o filho e o Gandhi disse, tu tens que parar de comer açúcar. E a mãe disse, por que você não falou isso antes? Mahatma, grande alma. Maha é grande, Atma é alma. E Gandhi disse, porque eu tinha que parar primeiro. Eu falo isso porque por vezes quando eu viajo tem um refrigerante que chama Cherry Coke, que eu adoro esse refrigerante. E cada um desses refrigerantes deve ter umas 10 colheres de açúcar. E aí eu caio de novo no erro de tomar o refrigerante. Porque eu não aprendi ainda. A gente passa por muitas coisas e aquilo se repete porque eu passei por uma situação, mas eu não ultrapassei. Então eu estou parado naquilo. Não há um progresso naquilo. Por isso que a gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Até uma hora, como a Devyanandinati aqui fala, que eu acabo sentindo que eu sou uma pessoa fracassada. Então eu coloco um pouco mais de energia para ultrapassar algumas situações. Ultrapassar. Se você vai parar de fumar, para. Se você vai parar de reclamar tanto, um pouco não faz mal, né? Mas eu percebo que tem uma energia, uma aura, principalmente na cidade grande, que às vezes me põe muito para baixo. Então, para com isso. E então nota isso. Nós temos que ultrapassar algumas coisas. Não adianta ficar passando. Mas com relação ainda a questão que eu falei anteriormente de punição, se você se punir muito, isso realmente é bem complicado, ok? Então, autopunição é um dos piores demônios da nossa mente que pode existir. E achar que eu caio, levanto é uma questão de fracasso, isso também acaba sendo uma autopunição, ok? Uma outra questão que vem aqui, da Maria Paula, ela vem falar que ela não gosta de certas pessoas desagradáveis. De novo, a gente tem aqui uma questão tão humana, né? Tão humana. No budismo nós falamos de compaixão. Ter compaixão pelas pessoas não significa que eu vou levar elas para dentro de casa. Ter compaixão pelas pessoas não significa que ela precisa ser íntima minha e nem a minha amiga. A PNL, a Programação Neurolinguística, fala muito sobre isso. Eu acho tão bacana esse ensinamento que diz que nós somos uma média das pessoas que estão perto de nós. E o cenário, o lugar que a gente vive influencia muito a nossa vida. Então, se eu estou sempre perto de pessoas que eu não gosto, eu acabo talvez não gostando de mim mesmo. Então, o que eu posso aprender é respeitar as pessoas, respeitar, perceber às vezes que nós projetamos também, e Jung dizia isso, muita coisa do que nos incomoda nos outros, talvez sejam alguns elementos que eu tenha que trabalhar em mim. Então, de novo, aqui, eu preciso entender. Não, vamos jogar essa resposta para outra direção. Nós não precisamos agradar todo mundo. As pessoas não precisam agradar a mim também. Nós não precisamos, às vezes, fingir que nós não gostamos de algumas situações. Por vezes, eu sou criticado em alguns grupos que eu dirijo de terapia, que é o Anima Soma, de falar, Otávio, você é meio seletivo com algumas pessoas. E eu falo, puxa vida, mas quem não é seletivo? Tem pessoas que são muito chatas, e eu devo ser muito chato para algumas pessoas também. Então, na verdade, nós não somos obrigados a gostar de ninguém, a amar ninguém, mas respeitar sim. Nota, o 4º mandamento bíblico, o mandamento da Bíblia é o Êxodo capítulo 20, ele diz assim, honra teu pai e a tua mãe, respeita teu pai e a tua mãe. Porque quando nós falamos para alguém, você é obrigado a amar, esse amor não vai ser verdadeiro. Você é obrigado a gostar de mim, você é obrigado a me amar. Não é de verdade. Ninguém é obrigado a amar. Até porque o amor, ele só nasce na liberdade. O amor só é possível
na liberdade, mas eu sou obrigado a te respeitar, ok? Gostar e amar é algo espontâneo. Respeito você pode até se trabalhar para ter. Então é comum que você não consegue gostar de algumas pessoas, porque isso é espontâneo. Eu acho muito bonitinho quando alguém diz assim, eu quero desenvolver um amor filantrópico, não é filantrópico, universalista, um amor incondicional. Será que é possível amar todo mundo incondicionalmente, a todos os momentos? Até o Dalai Lama fala que sente raiva. Até Jesus ele questiona algumas pessoas, ele dá uns trancos fortes em algumas pessoas. E nós às vezes colocamos uma ideia que nós temos que amar todos incondicionalmente. Tem pessoas que é natural que a gente não goste mesmo, mas respeita. Já imaginou um mundo onde todo mundo não gostasse de ninguém, mas ninguém fizesse o mal para ninguém? Que mundo lindo! Não teria guerra, não teria roubo, não teria um mundo onde eu aprendo a respeitar os outros, mas não talvez amar. Essa é que eu trago essa resposta para você, tá? O que tem acontecido muito com esse discurso de amar todo mundo igual, na minha opinião, é uma certa hipocrisia, é uma certa pretensão de que eu possa ser o tempo todo amor. Às vezes era muito comum no passado as pessoas dentro do movimento Nova Era falarem assim, eu sou luz, eu sou amor, eu sou luz, sabe? Quando alguém fala para mim eu sou luz, o que eu penso é que essa pessoa ela não entrou em contato com a própria sombra. Eu tenho uma sombra. A minha sombra ela aparece muito quando eu fico muito perto de muita gente. Eu fico irritadiço, fico resmungão, porque eu gosto muito da solidão. Por isso é que eu sou solitário, ok? É por isso é que eu sou solitário. E de repente a minha sombra aparece. Então se você fala, tá, você é luz, não, eu sou um ser luminoso. O que é luminoso? Luz e sombra. Otávio, você é amor? Não, eu assino meus documentos com amor e vigor. Porque tem horas que eu sou amor, tem horas que eu sou vigor, como a música do Oswaldo Montenegro. E eu duvido que alguém não seja assim. Quando a pessoa às vezes fala, eu sou só luz, me dá a impressão de algo muito fácil. Posso estar errado, ou posso estar julgando mal. Me perdoe se eu estou fazendo isso, mas essa é a minha forma de acreditar, tá? Nós somos seres luminosos, nós somos luz e nós somos amor.